Bom, turma, bom dia, tudo bem com vocês, oitavo ano? Ó, antes da correção, eu vou dar um resuminho para vocês quanto à nossa matéria da quarta e quinta atividade, tá? Transformação de números decimais em frações e também de frações em números decimais, tá? Só para recordar. Se eu tenho um número decimal, no caso aqui desses 4 exemplos, o que eu preciso fazer? Copio o número, aqui eu tenho 6 décimos, né? Ou seja, 0,6. O que eu tenho que fazer? Copio o número, passo o risco, ponho o número 1. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma casa. Então eu vou pôr 1, 0, tá? Continuando, segundo exemplo, eu tenho 2,8 ou 2 inteiros e 8 décimos. Mesma coisa, copio o número, passo o risco, ponho o número 1. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma casa, então eu pôr o 10. Então, lembrando, terceiro exemplo. 39 inteiros e 78 centésimos. Vamos lá. Vou copiar um número sem a vírgula. Passo o risco. Ponho o número 1. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2 casas. Então eu vou pôr 2 zeros. Tá? E o último exemplo. 0,194 centésimos, tá? Então vamos lá, mesma coisa, copio o número, ponho o número 1. Quantas casas depois da vírgula? 3 casas. Então, 3 zeros, tá? Fácil, né? Depois, de frações para números decimais. Então vamos lá, 3 décimos, como que eu faço a conversão de fração para número decimal? Copio o número e veja aqui, quantos zeros eu tenho? 1 zero, então a vírgula não teria que estar aqui, do lado direito do 3? Então eu conto uma casa porque eu tenho 1 zero, conto uma casa, vírgula, pronto. Tá? Entenderam? 56 décimos, mesma coisa. Copio o número, tenho 1 zero, então a vírgula está aqui, ando uma casa, 5,6, tá? Terceiro exemplo, 27 centésimos, mesma coisa. Copio o número. E agora, conto os zeros. 2 zeros, então a vírgula está aqui. 2 casas. 0,27. E o último exemplo, mesma coisa. Copio o número. Quantos zeros eu tenho? 3, né? Então eu conto 3 casas também. 1, 2, 3. Ok? Lembraram agora?